Vocês estão refeitos? Bom, e agora? Convidado 6. Olá, Abraham. Eu tinha 1001 perguntas quando eu me inscrevi nesse workshop. Como esse encontro está esclarecendo o que eu venho pensando sobre algumas questões, eu quero perguntar. Então, essa primeira é: eu sei que vocês dizem, quando vocês dormem, eu ouvi vocês dizerem que antes de dormir você morre. Abraham: sim, vocês estão mortos. Convidado 6. Pelo menos no passado você disse isso. Talvez você tenha mudado de opinião sobre isso, mas eu estou querendo saber. Abraham: espere. Convidado 6. Eu gostaria de saber o que acontece com Esther quando ela está canalizando vocês. Ela está dormindo? O que acontece com a consciência dela? Abraham: vou responder a primeira parte de sua pergunta antes. Quando você está dormindo, você afasta a sua consciência desta realidade tempo-espaço. Você continua existindo aqui, claro, você não se retira, você não faz sua transição, mas seus pensamentos não estão ativos. Então, seu ponto de atração não está ativo, do modo como é quando você está acordado, o que significa que o momentum dos seus pensamentos abaixa substancialmente. Quando isso acontece, como na meditação, sua vibração aumenta. E como sua vibração aumenta quando está dormindo, há uma mescla de quem você realmente é. É um tipo de recurso de rejuvenescimento. É quando as células do seu corpo têm a maior oportunidade de rejuvenescer. Todos vocês têm a oportunidade de rejuvenescer, o que não significa que quando você acorda, sua vibração continue lá, porque você tem a prática dos pensamentos. Então, quando você acorda de manhã, essa é realmente uma boa oportunidade para você sentir a diferença entre a vibração de sua fonte e a vibração de onde você está acostumado a ficar. Você está longe da morte. Não há morte de qualquer modo. É apenas que sua vibração baixa o suficiente, que você tenha a oportunidade, se você quiser, de direcionar seus pensamentos na direção escolhida ou definida por você. Quando Esther está nos traduzindo, ela não está adormecida, ela não está morta, ela não está reimersa no não físico. De fato, ela já ouviu tantas pessoas falando sobre isso antes de ela ter começado ou quando ela começou, que ela nos disse: Abraham, por que eles estão mentindo? Por que minha experiência é tão diferente da deles? E nós dissemos a Esther que toda experiência como essa é única em si mesma. O que acontece com a Esther é que ela está gerenciando através da meditação, através do desejo focado, através da prática de pensamentos, ser mais frequentemente dentro do bom sentimento de quem nós realmente somos. Quando ela se encontra com aqueles como vocês, com as coisas específicas que querem saber, vocês também chegam com um certo nível de expectativa sobre o que vai acontecer aqui, um certo nível. E quando você começa a chamar por Abraham, é uma plataforma muito fácil para Esther, para relaxar e liberar qualquer que seja a vibração que esteja acontecendo, para receber a frequência da vibração de Abraham. E então, nesse nível de consciência, ela começa a receber a transmissão do que estamos projetando. Ela está no modo receptivo. Esse é o melhor jeito de explicar isso. Então, como ela está no modo receptivo, está também ainda no modo ouvindo, que ela aprendeu bem no começo, de não desperdiçar tempo focando no que ela está ouvindo, porque isso bloqueia o fluxo. Uma das coisas que queremos que todos vocês percebam, porque muitos de vocês estão recebendo, ou podem, ou querem, é que a pergunta está numa frequência diferente da resposta. Então, se você tem uma questão que quer perguntar, e se você está sentado com a intenção de receber, muito frequentemente, você bloqueia sua atual recepção da resposta, porque está muito ativo na vibração da pergunta.
Então, veja a vantagem que Esther tem numa situação como essa, onde ela não pergunta nada por ela mesma, quando ela nos diz, quando ela para em prontidão e diz que ela quer receber claramente sua mensagem. Eu quero ser um transmissor adequado para o que quer que seja que você está querendo falar para eles. Isso é o que acontece. Às vezes, quando alguém é muito brusco com alguma coisa, ou quando alguém quer atingir Esther, ou se alguém está falando algo que é extremamente sensível para ela, isso pode provocar nela algum reconhecimento que cause um impedimento para a sua recepção. É uma coisa muito difícil de acontecer. Mas quando acontece, essa é uma das razões porque ela diz ficar separada de vocês. Não porque ela não os ame, não porque ela queira fazer um movimento nesse sentido. É porque ela está querendo manter, tanto quanto ela possa, um tipo de vibração neutra, porque isso torna mais fácil ela entrar na frequência de Abraham. Esther não fica andando o tempo todo na vibração de Abraham, porque ela não está aqui apenas em expressão de Abraham. Ela tem seus próprios pensamentos e ela gosta de estar no modo receptivo. Ela gosta de ter suas próprias perguntas. Ela gosta que a vida se abra para ela. Ela não quer que nós respondamos todas as suas perguntas naquele momento. Ela não é uma marionete. Ela é, nesse momento, um vórtice através do qual está traduzindo as vibrações de Abraham, conforme vocês vêm solicitando. Isso é tudo. Convidado 6. É o tipo de trabalho dela? Abraham, é o tipo a paixão dela. Convidado 6. É o trabalho da vida dela. Então, minha outra pergunta, uma coisa que vocês disseram que eu acabei de lembrar. A questão é, eu estou parafraseando isso, mas nós podemos fazer crescer nossos membros de novo, se nós acreditássemos que podíamos. Abraham, não existe o que você deseja, não importa o que seja, e você é capaz de encontrar um pensamento consistente com isso e que não seja o oposto, e isso vai se tornar uma realidade. Não há exceção. Convidado 6. Então, se eu quiser mudar a cor dos meus olhos de marrom para verde... Abraham, não há exceção. Isso não há exceção. Precisa de esclarecimento? Convidado 6. Estou confirmando. Abraham, mas a questão frequente quando falamos isso e sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, é porque você tem crenças contrárias a isso. E essas crenças são o que impedem você de ter a mudança que quer. Convidado 6. A segunda questão seria... Abraham, essa é a terceira questão. Convidado 6. Por favor, voltando, a Esther pode traduzir as mensagens de Abraham para outra língua? Abraham, ela poderia se fosse fluente em outra língua, o que ela não é. A questão principal de sua pergunta... Uma vez, nos estágios iniciais, eles estavam numa sala em San Antônio com cerca de 30 pessoas. E alguém sentou na cadeira de perguntas e começou a falar conosco em espanhol. Esther não entende espanhol, com exceção de algumas palavras, muito pouco. E conforme a mulher fez a pergunta, nós respondemos em inglês, porque vibracionalmente nós sabemos. Em outras palavras, a vibração da pergunta é fácil para nós, mas era tão incerta para Esther que a arrancou-a de seu modo receptivo. Convidado 6. Muitas gracias. Eu estou estudando espanhol, por isso perguntei porque minha filha está indo para o Panamá para estudar fora. Então, nós estamos aprendendo o espanhol. Na realidade, eu cresci aqui minha vida toda e eu nunca aprendi a falar fluentemente. E agora estou recuperando todas as minhas velhas memórias de infância. Abraham, isso é exatamente do mesmo jeito. Você nasceu com essa linguagem de emoções. Você nasceu com essa linguagem de vibração. Porque não praticou, você esqueceu o que sabia. Mas isso é sua linguagem mais natural. Convidado 6. Ah, isso é muito legal. Muitas graças, meus amigos de espírito. Abraham, de modo brincalhão, agora saia.